consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso. Te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Graças a ti darei para sempre. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações. O quê? A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Senhor, eis-me aqui. Opera em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Porque só ela é boa, agradável e perfeita. E eu tenho autoridade como profeta nesta manhã sobre a vida daqueles que me honram como profeta. Seja aqui presencialmente, nossa irmã Nerli Dourado já mandou seu feedback. Irmãos de Curitiba, de Blumenau, de Pouso Alegre, de Porto Alegre, São Paulo, muitas pessoas ligadas conosco aí, Moçambique, aqui, pelo site também, pelo nosso site da página de missões também, né? Que estamos ao vivo, graças a Deus, pela página de missões, pelo nosso site da igreja, muitas pessoas, Portugal, Espanha, França, estão ligados conosco. Eis-me aqui, Senhor, com a minha mão da autoridade. Eu posso proclamar bênção. Bênção, bênção. Onde havia maldição, se transforme agora bênção. Eu mando agora, Senhor, seja uma causa na justiça, seja uma causa financeira, seja algo que esteja sendo julgado quanto a uma questão financeira, quanto a uma questão de pensão alimentícia, quanto a uma questão de aposentadoria, seja uma causa, Deus, de problemas no lar, de divórcio, seja uma condenação injusta, uma acusação, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, seja essa sentença de um juiz que se chama médico, que lança a sentença de morte sobre a vida das pessoas, porque é limitado ao que os olhos veem, a fé natural. Seja, Senhor, uma crise existencial, uma crise emocional, seja algo, Senhor, do coração doentio, de uma mente que não pode atingir a hoje, talvez por uma questão de transtorno. Eu oro, Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou, para que os olhos do coração sejam iluminados e possam entender, compreender a largura, a profundidade, Senhor,
aquilo que só os olhos do coração podem ver, os olhos iluminados, a suprema grandeza da tua herança nos santos, Pai. E todos possam dizer que viver com Deus é muito bom. Viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Jesus disse assim, olha, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe quem não tem? Aquele que tem e não percebe. O que tem é aquele que tem e não percebe. Será tirado. Ele vai perder, porque ele não valoriza. É a pessoa que não valoriza o que tem. É a pessoa que tem um teto para morar. É a pessoa que só sabe olhar para cima. Pare de olhar para cima para procurar Deus, irmão. Olhe para baixo, porque Ele já te assentou nas regiões celestiais. Você já é co-participante da natureza divina. Então, olhe para baixo. De onde você estiver, olhe para baixo. Um dia desse eu estava de carro e passou um senhorzinho e eu falei, amor, pega aí um dinheiro, tem que dar para esse senhor aí. Deus tocou no meu coração na hora. E eu vi que aquilo que tinha ali no meu carro era semente. Falei, entrega para esse senhor. Deus gerou em mim esse desejo. Deus me mostrou nitidamente, abençoa essa pessoa. É nítido. É nítido. Isso é andar com Deus. Isso é vida com Deus. Isso é viver o que a Bíblia diz. E estava lá, R$20. Estava lá uma pessoa para ser abençoada. E eu tive que abençoar. Sabe? Porque esse eixo da graça de Deus, esse eixo da visão, esse eixo de saber que eu estou em cima. Eu tenho necessidades também. Mas eu tenho que ser bênção. Sempre que eu puder, ser bênção, ser bênção, ser bênção. Porque o grande mandamento está lá em Gênesis 12:2. O Senhor disse a Abraão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você determina a ação de Deus da forma bíblica, quando você é uma bênção. A honra que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Eu falo com a autoridade de Deus, irmão. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual e esse é momento de reflexão. Então vamos buscar esse eixo aqui, ó, o eixo da santificação. Viu? Diga, a salvação te leva para o céu. A santificação promove a nossa condição de existência espiritual aqui na terra. Então, vamos buscar esse eixo, vamos estar atentos, vamos estar afiados, focados nesse processo da santificação. Amém? Porque a salvação está garantida. Isso é soteriologia, é a teologia da salvação. E cada ministério tem uma e você fica assustado se você for olhar os outros ministérios. Graças a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, graças a Deus pelo ministério Cristo Vive, graças a Deus pela vida de Martinho Lutero, que começou essa última reforma entre 1517 a 1525, e todos os grandes reformistas. Vamos avançar, porque nós então estamos hoje no melhor, né? A graça de Deus, a sobreexcelente glória, qualidade de vida espiritual. O Ministério Cristo Vive prega qualidade de vida espiritual, porque a salvação já está determinada por Jesus. E é de eternidade a eternidade. Amém? Graças a Deus. Duas coisas não sobram. E a primeira delas é tempo. Tempo não sobra. A segunda é o dinheiro. Mateus 6,33
Jesus, quando vem falando, sabe, Tiago, daquelas questões da ansiedade que a gente tem, normais da carne, Jesus diz assim: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, primeiro lugar é dar prioridade. O livro da gestão do tempo, quem nunca leu é interessante, um livro que fala sobre gestão do tempo. Ele diz que o tempo é uma questão de prioridade. O tempo não sobra. Por isso que ele falou prioridade. Depois, você vai entender que o dinheiro também não sobra. Dinheiro não sobra. Dinheiro não sobra. Desculpe, bispo, mas a bênção do Senhor... Tá, mas não estou falando de dinheiro, estou falando da bênção do Senhor. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes em vida financeira. Não exatamente em dinheiro. Teologicamente, a gente acaba dizendo que a Bíblia fala mais de 2.000 vezes em dinheiro. Não, não é em dinheiro. Ela não fala em dinheiro, exatamente. Ela fala em vida financeira, que passa pelo dinheiro. Por quê? Porque Eclesiastes 10:19, o sábio disse: o dinheiro atende a tudo. Se o dinheiro atende a tudo, e nós sempre queremos tudo, e nunca achamos que temos tudo, maior exemplo, sem ofender ninguém, sem dizer que eu estou discriminando, mas é assim, eu posso dizer porque eu vim de lá, meu irmão, e às vezes sinto hoje tantos desejos também, antes quanto eu sentia. Né? Morei lá no lixão de Duque de Caxias, morei lá na Cidade de Deus, lembra do Escadinha? Lembra do Escadinha? Zé Pequeno, Mané Galinha, eu via aqueles homens andando e morrendo por lá. Eles davam um tiroteio quando eu tinha que sair para trabalhar, às 4 da manhã, que eu ia para trabalhar, cobrador de ônibus. Minha mãe falava: hoje não, hoje você espera, hoje você não vai, tem que esperar passar o tiro, já naquela época, sabe? Mas, hoje às vezes eu sinto tantas necessidades, quero ter tantas coisas como eu queria ter naquela época. Então o dinheiro não sobra, porque se o dinheiro atende a tudo, e o tudo que o dinheiro pode dar, a gente nunca vai ter. Que isso, bispo, você tem umas jogadas... desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Diga: dinheiro não sobra. Eclesiastes 10:19 disse assim: o dinheiro atende a tudo. Pensa que eu não queria ter uma Kawasaki Ninja 1200? Eu amo motocicleta. Pensa que eu não queria ter um jet ski? Eu amo, vocês não têm noção. Eu amo velocidade. Eu fui num kart essa semana, o namorado da minha filha foi comigo. Desculpe, não deu para ele não, irmão. Vê lá na foto do Instagram. Ainda mais que ele me passou na volta de apresentação. Bispo, você está falando de vida financeira, para você ver que eu sou igualzinho a vocês, irmãos. Ou pior do que alguns, digamos assim, se for nessa característica, porque tem gente que nem nunca, jamais entraria num kart. Eu entrei aos 58 anos. Depois fiquei zonzo, que o troço roda só para um lado. Eu não estou mais com os 18, 19, que o Miguel está, o namorado da minha filha, já vou fazer 58, são 40 anos a mais, mas eu queria ganhar dele, porque eu gosto, eu sou competitivo, e ganhei. Dei uma volta ainda. Não, irmão, fazer o quê? Eu sou competitivo, né? É um jeitinho meu. Mas o que eu estou dizendo para você é que você está pensando que eu não queria? Estou ali no kart, mas, poxa, a minha vontade mesmo, Danielzinho humano, o desejo, o olho grande do ser humano, eu queria mesmo era estar dentro de uma fórmula ômega, uma fórmula Mustang, uma dessas fórmulas aí que tem, não é isso? E aí, o dinheiro não dá. O que tem, se lhe dará e terá em abundância. Estou falando do versículo na revista atualizada João Ferreira de Almeida. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Parece uma coisa injusta. O cara já tem, eu vou dar, ele terá em abundância. Ele diz: mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É que o dinheiro faz a gente pensar que não tem.
A gente esquece do que já tem. Eu não tenho uma Kawasaki. Pô, mas eu já tenho uma Crosser 150 da Yamaha, preta com dourado, irmãos. Já comprei um capacete preto com dourado. Estou querendo logo uma 350. Está entendendo como é que funciona? Aí você esquece de agradecer a Deus porque tem essa. Eu tenho uma casa com um quintal de 50 metros. Está certo, toda hora precisa de uma obra, é uma casa antiga. Já troquei tubulação que era de ferro, agora hoje tudo é de plástico, não sei o quê. A luz está precisando fazer uma... Mas aí eu vou ficar o quê? Reclamando? Eu vou ficar pensando que eu não tenho? Por isso que eu estou dizendo, quem está assentado nas regiões celestiais tem que parar de olhar para cima, irmão. Ficar querendo que caiam coisas do céu. Tem que olhar para baixo e agradecer a Deus. Agradeça pelo que você tem. E agora, diz ali, ó, Mateus 13:12, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que é grato, ao que sabe, Senhor, estou aqui, a existência é essa, o mundo é esse, existe um processo, uma cadeia alimentar. Ok, se eu hoje sou um gari, poxa, eu tenho um emprego, tem gente que não tem, eu vou ser o melhor gari. Você vai crescer dentro da empresa. Sempre foi assim comigo. Entrei numa empresa para ser limpador de máquina. Em 6 meses eu era um dos melhores tecelões. Porque eu corria, limpava as máquinas e não ficava parado fazendo bagunça igual os outros garotos. Eu já tinha uma visão de Deus na minha vida. Eu ia ajudar os tecelões. Eu aprendi o trabalho, me indicaram, fui lá, fiz um teste, passei na hora. Em 6 meses eu estava ganhando muito, porque naquela época era por produção. Com 17 anos eu já tinha meu primeiro Fusca Caramelo, 67, bateria ali acho que já era de 12 volts até, muito bonito. Estava lá, 17 anos. Claro que naquela época era mais fácil dirigir sem carteira. Depois eu conto o resto para vocês. Até comprar, né? Mas coisas do passado. Deixa isso para lá. Mas estava lá, irmão. Então, pense comigo. Você tem ou não tem? É que a gente fica pensando tanto só no querer que a gente acha que não tem. Vamos ser felizes com o que nós temos. Vamos glorificar a Deus com o que nós temos. E você hoje tem uma semente. Aproveite a oportunidade. Sabe por quê? Porque senão você vai continuar dizendo que não tem, não semeia, e você não tem a provisão de Deus, a bênção de Deus. Eu falava com a Dorinha agora, um beijo, Dorinha está ao vivo com a gente, pastor Manuel. Eu falava com ela agora há pouco, eu dizia, não é dinheiro, mas é a bênção de Deus. A bênção de Deus, é isso que faz a diferença. É isso. Porque a bênção de Deus não está no dinheiro. A bênção de Deus está na nossa vida. E ela passa pelo dinheiro. Quando nós entendemos isso. E aí é o que eu tenho dito aqui. Você se associa comigo no tocante ao dar e receber. Você traz a sua semente. O resto é com Deus. Filipenses 4:19. É o plano de investimento celestial. Recursos ilimitados e consumo orientado. Não é dinheiro. Dinheiro é donativo, ele diz no versículo 17, Filipenses 4. Não é dinheiro que eu quero. Eu quero semente. É o que Paulo queria. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Tenha coragem, seja ousado. Talvez alguém aí pela internet nunca tenha ouvido tratar desse momento, que é um culto dentro do culto, da nossa vida financeira, assim dessa forma, tranquilo, sabe, não falando nada de maldição, amaldiçoando, dizendo que o carro quebra. Eu não sei se tem alguém me ouvindo aí pela internet, mas eu tenho buscado isso, eu não, mas a graça de Deus comigo, pessoas que se associem comigo no tocante ao dar e receber. Obrigado, Débora, Marcelo, Juiz de Fora, mandaram suas sementes essa semana. Obrigado, nossa irmã Nerli de Dourados, Mato Grosso do Sul,
praticamente, em cada culto, ela tem mandado uma semente expressiva, irmãos. Olha que lindo isso. Que bênção. Que bênção. Que testemunho. Eu tenho procurado pessoas que se associam comigo no tocante ao dar e receber. Eu quero receber grandes testemunhos de vocês, viu? Marcelo e Débora aí de Juiz de Fora, Nerli de Dourados, Mato Grosso do Sul, a nossa irmã Cleusa de Brasília, as nossas irmãs de Restinga Seca, as ex-freiras Cecília e Regina, o pastor Paulo lá de Serra do Espírito Santo, muitas pessoas, alguns eu posso não me lembrar aqui o nome agora, porque estou sem a minha colinha eletrônica, mas acreditem, vocês que têm se associado comigo no tocante ao dar e receber, eu ainda quero ouvir muitos testemunhos de vocês, grandes testemunhos de fidelidade, grandes testemunhos. E talvez alguém pela internet hoje, está até pela primeira vez ligado aí, não sei se pela página de missões ou pelos nossos canais da sede, e me viu aqui falar por parte de Deus, é a boca de Deus falando, de uma maneira personalíssima, uma maneira que é para tocar pessoalmente. Envolva-se, semeie e mande seu testemunho pode ser pelo WhatsApp, o DDD 21 96914 9443, fica mais fácil de você anotar, 96 914 9443 é o WhatsApp das missões, DDD 21. Você pode mandar o seu testemunho. O que eu vou te dar? Eu não vou te dar nada. Eu já te dei. Eu já te dei a palavra, a oportunidade. Agora é com você. Envolva-se comigo, irmão. E o meu Deus, que às vezes a pessoa pensa que sou eu. Tá? Não sou eu. O meu Deus. Segundo, porque se fosse eu, imagina, o dinheiro atende a tudo, já falei aqui para você que eu quero comprar tanta coisa, meu dinheiro não ia dar para ajudar todos vocês. A gente ajuda um a outro, claro, né? Mas tem as despesas fixas, se for falar da faculdade da filha, da escola do outro, da renovação de matrícula, material escolar, eu sento e choro aqui, irmão. Todo mundo, né? É isso aí. Só que o meu Deus, não eu, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, imagine se há limites para a riqueza de Deus em glória. Por isso os recursos são ilimitados. Há de suprir em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que têm a mente de Cristo ativada, aqueles que estão fazendo a coisa certa, da forma certa, na hora certa. Aqueles que vivem e andam como Jesus andou, andam no Espírito, andam no processo de santificação. Ele diz, eles vão ter cada uma das suas necessidades supridas. E eu digo então consumo orientado. Você imagina o que é ter recursos limitados e um consumo orientado? Vai abençoar muita gente, hein? Vai ser um diferencial nessa terra. É isso. No reino de Deus, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. E quero celebrar com você. Vamos ligar aqui. E você pela internet, não deixe de semear. Entra aí no PagSeguro, se estiver no Brasil, no PayPal, se você estiver no exterior. E se você tiver dúvidas sobre como semear, mande uma mensagem para mim, bispodaniel@igrejacristovive.com.br, que eu também posso te ajudar com os dados das nossas contas correntes para depósito, tá bom? Vamos semear, vamos honrar a Deus com a nossa vida financeira e, acima de tudo, vamos nos associar no tocante ao dar e receber, no plano de investimento celestial. Chegamos então ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos tratar deste tema, Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Aula 11. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado. Declaro a minha submissão ao trono da Tua graça.
ao manto apostólico e profético que cobre este ministério e a visão que tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Pela tua graça, sou o que sou, usa-me, fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido. Quero, nesse início sempre, como faço, louvar e agradecer a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, pela confiança, pela segurança com que liberam o acesso ao altar apostólico e profético para que eu possa ministrar a vidas tão especiais quanto estas que vêm aqui para crescer e receber capacitação espiritual. Bem-haja, você aqui presencialmente também e você pela internet. Vocês são muito importantes para Deus, tão importantes que dão importância à minha vida. Amém? Glórias a Deus. Então, por cada um, eu louvo a Deus e peço que você aplaude ao Senhor nesse momento. Tratado das doutrinas da graça de Deus, falando agora sobre a salvação eterna. Este subtema está a partir da página 55. O apóstolo começa dizendo: quando Deus tira alguém do império das trevas, resgatando para si, Ele dá tudo. Ele transforma em filho para sempre, salvo eternamente, santificado, ungido, herdeiro de todas as promessas de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, versículos 3 e 4, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Não posso passar correndo por um texto maravilhoso desse, né, na nossa introdução. Você tem que fazer aqui uma leitura bem crítica desse texto, porque diz assim: visto como pelo poder do homem. Não. Então, número 1. Habitue-se a trazer papel e caneta, hein? Número 1. Aí você vai falar assim, você pode colocar aí em cima, escrever assim, exegese e hermenêutica de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, segundo a visão da graça de Deus. Olha que lindo, né? Aí você diz assim: visto como pelo seu divino poder. Então, tudo é quando você vê, quando você entende, quando você percebe que é pelo divino poder. É pelo poder de Deus, não é pelo nosso poder. Diga: eu não posso nada sem o poder de Deus. Mas com o poder de Deus, eu posso tudo. Diga: eu posso tudo que Deus pode. Segundo a vontade dele. Então, aí ele diz: nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Amém. E aí tem gente que diz: mas Deus está no controle. E eu digo para algumas pessoas: é isso que me preocupa. É isso que, porque Ele está mesmo. Se é salvo, se é eleito, se é predestinado, Ele está mesmo. Não adianta. Esse controle é de eternidade a eternidade. Aí ele diz: é que você tem essas coisas que foram doadas, tá? E aí tem aqui o entre vírgulas que eu gosto de explicar bem. Ele diz: como isso se processa? Como você tem acesso a essas coisas? Ele diz: pelo conhecimento
daqueles que vêm à igreja só na ceia. Já viu como é que a igreja fica cheia no culto de ceia? Lamentável. Glórias a Deus que fica cheia. Amém, a gente fica feliz. Ainda, né? Mas desculpe, irmãos, não é suficiente. Você viu o apóstolo Miguel Ângelo dizendo. Ele ainda foi mais arrogante, não posso chamar jamais nosso apóstolo, mas mais audacioso, né, do que eu. Né? Arrogante para os carnais, que nos chamam mesmo de arrogante. Né? Mas para os espirituais, mais audacioso ainda do que eu, que ele disse que você não é suficiente um culto por semana. Tem gente que acha que é suficiente só um culto na ceia. Tem gente que acha que é suficiente um culto só do Réveillon. Réveillon então, irmão. Tem gente que olha aqui e fala, peraí, quem é? Te conheço, né? Te conheço. Não se irrite, porque aí ela fica irritada, acha que eu tenho que me lembrar dela. Está 1 ano sem vir à igreja, não lembro. Desculpe, irmão. Se eu me preocupar com os carnais, eu não vou me ocupar com os espirituais. Se Deus falou, quem me procura me acha, eu vou ficar. Eu não sou melhor do que Deus. Ele que é onipresente, onisciente. Disse, quem me procura me acha. Quem não me procurar não vai me achar não, irmão, porque eu tenho a fila anda. Tenho muito trabalho a fazer. A seara é grande, os cearenses são poucos, né? Só para você rir um pouquinho, fica mais fácil você me aturar uma hora dessa, que já está começando a dar fome, né? Puxa, essa hora é difícil. O bispo começa a pregar exatamente na hora que o meu estômago começa a dar umas pontadas. Fazer o quê? Eu também sou carne, irmão. Eu adoro uma carne. Minha esposa fez uma carne. Glória. Deixa para lá, né? Vamos aqui, que senão não dá tempo. Mas, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, você tem que ter um conhecimento completo. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Que bom que temos pessoas aí pela internet, me encanta. Às vezes eu vejo uma Bispa Jane, por exemplo, Bispa Jane, uma pessoa alto nível de conhecimento, sabe? Uma pessoa talhada por Deus, uma serva de Deus poderosa, mas reconhece na minha vida um chamado de mestre sobre a sua vida também, glórias a Deus. Está aí bebendo da fonte. Outros líderes, outras pessoas que reconhecem. Bispo Gustavo, às vezes o Bispo Gustavo fala para mim, Bispo, aquela frase que você falou na terça-feira, gerou um tema, eu vou pregar domingo. Para mim, irmãos, é uma bênção, uma honra. Eu vou dizer que não me sinto honrado com isso, é hipocrisia. Me sinto honrado. E sei que é uma honra de Deus. Uma pessoa que já esteve em Israel não sei quantas vezes, conhece hebraico muito mais do que eu. Sempre peço uma colinha para ele, né, também. Mas Deus trabalha comigo de uma maneira peculiar. Eis-me aqui. Nosso bispo Feliz, lá na região dos Lagos, se submete, uma coisa de Deus, coisa de Deus. Conhecimento não ocupa espaço, organiza. Então o conhecimento, ele nunca é demais. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. Você tem que sentir isso quanto à palavra. Você tem que ser um sedento da palavra, você tem que estar sempre sedento da palavra. Sabe o que eu vejo na vida dessas pessoas? Pessoas que pregam no altar, pregaram ontem, hoje estão assistindo. Pessoas que pregam, fazem seus cultos numa quinta-feira, na sexta-feira eu faço a reciclagem ministerial, assistem. Garda, Capanema, Bispo Marlos, nossos bispos todos, Bispo Marcos Carrascoso, são pessoas que encantam a minha vida. Sabe, valorizam o meu chamado ministerial. Você, a maioria aqui está de culto a culto. Desculpe, eu nunca vi a maioria aqueles que só vêm no Réveillon, acho que nunca vieram numa terça-feira. Desculpa, eu tenho que falar. Parece que eu estou querendo assim julgar. Não, eu talvez esteja pela internet, isso desperte em você. Eu estou aqui, irmão, para despertar. Eu estou aqui como, sabe, pastor e mestre. Se era o caso da nossa irmã Ivana, por exemplo, eu respeito. Irmã Ivana está aí, ó, direto, hein, irmã Ivana?
Ela não podia, ela desejava. Eu sei que talvez tem gente pela internet que deseja, está no trabalho. Aracati, irmã Aracati, né, com a Bia, tem uma rotina. Ela disse, o meu é um home office, mas ela disse, mas os meus patrões tomam conta, bispo, não dá toda hora. Né, Galvão? Nem tinha visto o Galvão está aí hoje. Mas elas ficam ligadas, vão ter o certificado de participação virtual. Então, a minha palavra é para aqueles que negligenciam, podiam estar aqui, irmão, se você está me ouvindo aí, o bispo não gosta de mim, mentira do diabo, eu não tenho espaço na minha vida para não gostar de ninguém, é mentira do diabo que contaram para você. É que às vezes a pessoa está com a mente tão às vezes poluída, a palavra é essa, a mente está poluída por informações de pessoas que ficaram sendo usadas para lançar dardos do diabo. E talvez tem gente aí pela internet dizendo, não, o bispo não gosta de mim, o bispo não me ama. É mentira, é mentira. O meu chamado é para amar, interceder e ensinar. Venha para a igreja, tá? E se você não está vindo na terça, não dá, amém. Assista pela internet, continue, sabe? Eu te amo, no amor do Senhor. Ainda me dê o teu testemunho, que ainda te dou um certificado de participação. Aqui no final do ano nós vamos entregar o certificado de participação virtual. Mande umas resenhas. Daqui para o final do ano, quem me mandar umas resenhas por e-mail ou para o meu WhatsApp, 21 96914 9443. Mande 2 frases que eu falei aqui, está ótimo. Eu vou te dar o certificado de participação virtual. Tá bom? Eu te amo. Te amo mesmo no amor do Senhor. Eu estou aqui para amar, interceder e ensinar. Sabe por quê? Porque tem que ser na forma de Cristo, no conhecimento completo. E venha à igreja, venha mais à igreja, meu amado. Esteja mais na igreja. Se o horário de trabalho não dá para você estar numa terça, venha na quarta, venha no sábado da juventude, venha nos cultos de oração, venha nos cultos apostólicos domingo, venha numa oficina de conversa, venha, meu irmão, venha à igreja, o quanto mais você puder, porque aqui é que você tem o alimento, o combustível da tua fé, a pregação da palavra de Cristo. Quanto menos você passar no posto de combustível, menos informação você vai ter, menos combustível você vai ter no combustível da tua fé. E a pior coisa que tem é você não parar no posto, porque fica com um pouquinho de combustível. Aí você já tem que acelerar menos o carro para não gastar muito. Não sei quem já viveu isso aí comigo, que eu vivo muito, porque eu correndo para lá e para cá, muitas vezes eu chego na reserva. E aí tem que ficar andando mais devagar, porque se tu pisar, gasta mais. Tem que fazer uma banguela, que é perigoso. Não pode. Então, está muito crente aí na banguela, irmão. Muito crente aí que não corre mais, anda devagar. E se andar devagar, o diabo te abraça. Desculpe, tem que correr. Quanto mais você correr, mais os sinais vão correr atrás de você, os sinais de Deus. E tem que ser pelo conhecimento completo. Conhecimento completo. Quem conhece mais, sabe mais. Quem sabe mais, pode mais. Depois ele diz no segundo parágrafo, tudo o que Deus dá aos que Ele regenera pela sua palavra de graça, nunca será tirado. É o que eu digo. O que Deus te dá, ninguém pode te tirar. E o principal deles é a salvação eterna. Hebreus 10, 23 diz assim, conservemos, guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem distração, sem descuido, sem dar bobeira, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não tem nada com a gente, o mundo não nos conhece. Esses dias recebi uma pergunta de uma das nossas pastoras, também está sempre ligadinha conosco, pastora Rosária, dizendo, bispo, é tão difícil, um comentário, na verdade, que ela fez, é tão difícil, porque uma pessoa, acho que da família dela, na escola, uma discussão na escola, as professoras falando e dizendo, não, porque cada um tem um Deus. Eu falei, realmente, coloquei com letra minúscula, cada um tem o Deus que merece.
Cada um tem o Deus que merece. Isaías disse, tem homem que pega, corta a madeira, a metade bota no fogo, faz para cozinhar, a outra metade esculpe, fica lá, se ajoelha e ora diante dela. Então, cada um tem o Deus que merece. E a professora ficou mostrando que um tem um, aí ficou citando o nome dessas seitas aí, que não vou ficar falando aqui para não dar ibope, também por ética, mas ficou citando. Eu disse, amada, se escola servisse para ensinar cristianismo, não precisaria da nossa igreja existir. Escola é escola. Escola não tinha que ficar se metendo em religião. Escola tinha que ensinar beabá. Nem educação na sua máxima é uma obrigação da escola. Educação é em casa. Se uma criança chegasse educada na escola, ela não precisava dar esse trabalho da educação no que tange a comportamento, a temperamento. Estou certo ou errado, doutora Valéria? Podia ter mais tempo para ensinar conceitos, cultura. Porque o homem é bom, a sociedade é que o corrompe, tá? Mas quem corrompeu a sociedade? Você está entendendo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então eu disse para ela, minha irmã, ensina a tua família em casa, ensina a tua família na igreja e descansa no Senhor. Porque Deus não se explica. Deus é fé. Está lá em Hebreus 11, de 1 a 6. Hebreus 11, de 1 a 6. Deus é fé. É questão de fé. Se alguém me disser que quer que eu prove a ele que Deus existe, eu vou dizer assim, meu irmão, estou fora. Prefiro que você me prove que Deus não existe. Pronto. Se Deus não se provar para alguém, irmãos, quem sou eu? Não tente fazer aquilo que Deus não fez. Bispo, cada coisa estranha você fala. Vai vendo isso aí mesmo. É sempre assim. Se são filigranas, sabedoria que é passada, ela depende, essas frases, que os outros chamariam de frases filosóficas, eu chamo de frases de revelação espiritual, elas têm depois que ser amadurecidas, elas têm que ser interpretadas de maneira extensiva para você, isso é para casa. Conhecimento completo, o mundo não conhece a Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem nasceu de Deus, amado, quem é a origem de Deus e quem depois é manifestada a salvação, então começa um elo perfeito, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o próprio Filho, sabe, ele nos guarda, porque nele, com a nossa mente nele, com o pensamento nele, sendo guiados pelo Espírito, nós somos incapazes de cair na esparrela deste mundo. Nós somos seguros, tranquilos, sem ter muito mal. Nós temos a voz do Espírito. Mostra aquela imagem da rotatória. Nós temos essa voz do Espírito que eu vou mostrar em muitos cultos, até todos entenderem isso. A terra é redonda. A terra é uma rotatória. Nós vamos ter N oportunidades todos os dias, N oportunidades, irmãos. N prioridades, é a globalização, é muita pressa, e logo de cara vão aparecer duas opções, direita e esquerda, e você fala, direita e esquerda é mole, vou escolher uma aqui que vai dar certo. Não, escolhe não, porque pode ser que a direita e a esquerda estejam errados, o mundo é redondo, a terra é redonda, é um leque de oportunidades. Quanto mais a gente evolui, mais oportunidades a gente tem. Você imagina, às vezes eu chego lá na minha garagem, eu tenho moto, tenho carro, ainda tenho Uber, tenho 3 opções de transporte. Antigamente, eu só tinha um ônibus que levava 2 horas, eu tinha que ir para o ponto e ficar esperando. Ai de mim se eu perdesse aquele, ou se aquele quebrasse, aí eram 4 horas, você está entendendo? E aí, ele diz assim, Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita, cuidado. Porque às vezes você pega para a direita ou pega para a esquerda lá, ou para a esquerda, você pode estar se desviando. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti. É isso aqui, Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A voz de Deus vai estar sempre em você. A mente de Cristo vai estar sempre ativada. O que falta é a gente parar para escutar. A gente não quer parar para escutar, irmão. A gente só quer falar. Aquele que nasceu o guarda.
atrás de ti uma voz, esse é o caminho, andai por ele. Então, irmãos, a salvação está garantida, a salvação é eterna. O Salmo 89, 30, eu citei esse texto na semana passada, voltamos agora com ele, está no contexto do livro aqui, ó. Se os teus filhos desprezarem a minha lei, Salmos. Salmista, o Espírito da graça revelando coisas para o futuro, para a sua herança, para os filhos. O leão da tribo de Judá nasceu daí, e o Senhor está dizendo, olha, esses filhos que se desembocam em nós hoje, com uma realidade maravilhosa e poderosa da graça de Deus, eles se desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Bondade e fidelidade, bondade e fidelidade, irmão. Isso aí é salvação eterna, isso é amor imerecido, isso é graça, é favor imerecido, é o Espírito de amor da graça, é o Espírito da graça, é o Espírito de Deus, é o que está em nossa vida, é o plano perfeito da salvação. E o Senhor está vendo, mesmo naquele tempo, que a coisa era rígida, a coisa era dura, o Senhor está falando, não. Você for lá, em Hebreus 11, todinho o capítulo, você vai ver isso. Que aqueles homens, mesmo que viveram antes, hoje são vistos aperfeiçoados, por causa da graça de Deus que chegou ao nosso tempo. E o povo que está vivendo aqui hoje não se sente aperfeiçoado. Isso é a grande celeuma, porque não consegue sequer acreditar na salvação eterna. Então, quero enumerar aqui com você, nesses minutos finais, alguns detalhes importantes sobre a salvação eterna. Primeiro, salvação de eternidade a eternidade. Somente a justificação pela salvação gera a santificação. Isso é algo que você tem que entender. Se uma pessoa não se sente salva eternamente, ela não vai entender Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículos 1 e 2. Somente a justificação pela salvação gera a santificação. Romanos 8, 1 e 2 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se a pessoa não entende a salvação eterna, se ela não entende que o Senhor já promoveu tudo para que ela viva como salvo nessa terra, ela não tem a segurança da salvação. E ela não consegue avançar no processo de santificação, porque ela volta à lei, ela volta aos rudimentos. Olha, tem gente fazendo o rebatismo, a renovação do batismo. Agora você vê. Antes o batismo era tudo, agora já não vale tanto, tem que fazer uma renovação. E isso vira comércio, as pessoas levam lá para Jerusalém e ganham dinheiro. Não entenderam nada da vida espiritual financeira. São crianças, estão abotoando a camisa errada, irmão. Dá tudo errado, aí você vê o caos que é, porque as pessoas não vivem a santificação. Então, primeiro, precisamos entender isso, a salvação é de eternidade a eternidade. Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3. Mandei pela internet, pelo e-mail. Você pegou? Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ou seja, a graça, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Então, salvação de eternidade a eternidade. Depois, Deus nos escolheu desde o princípio para essa salvação. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Então isso foi materializado na cruz do Calvário. Nos salvou conforme a graça em Cristo. Então essa salvação foi conforme a graça em Cristo. Vamos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Foi no dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Isso até é bonitinho, mas não é um piscar de olhos, não é num passe de mágica. Não posso ficar igual aos da lei, limitado a essas coisas. Não, a salvação fica muito frágil. Eu decidi, se eu hoje escolhi Jesus, amanhã, no carnaval, posso escolher o diabo só um pouquinho, 4 dias só, 4. Depois tem quarta-feira de cinzas. Só 4 dias. Aí depois, na quinta-feira, eu escolho Jesus de novo. E depois escolho aquela igreja ali, eu escolho essa igreja aqui agora, porque essa aqui tem que batizar por imersão. Aí eu vou lá e batizo por imersão. Está tudo na minha mão. Tudo. E Jesus um dia está alegre que você escolheu ele. Outro dia está chorando porque você não escolheu ele. Então, irmãos, antes dos tempos eternos. Depois, a segurança da salvação, irmão, não se perde jamais. Então, todo aquele que nele crê, eu tenho mostrado aqui João 3, do 15 ao 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, vida eterna, de eternidade a eternidade, não vai começar na hora que se manifestou a salvação. A manifestação da salvação é o selo sendo lacrado, é a consciência, é o tempo da salvação, que pode acontecer na infância, pode acontecer no meio da vida, pode acontecer num leito de morte. Agora tivemos esse acidente dramático no hospital, sabe? E quantas pessoas ali foram salvas? Talvez nunca tenham entrado numa igreja, mas te garanto, irmão, naquele tempo ali, quando o selo aperta, o que é de Deus, ora, corre para ele, e é salvo mesmo, literalmente como pelo fogo, sem ninguém pensar que eu estou aqui brincando com uma situação dessa, que eu jamais faria isso, entende? Isso é graça de Deus. Tem que ter muita coragem para falar do jeito que eu estou falando isso aqui para você, mas a minha coragem não é minha, é a graça de Deus comigo. Acredite, eu vejo isso. O que crê em Cristo tem a vida eterna. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que acontece? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí desmente aquela máxima do João 3,16, que diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pessoal diz, Deus amou o mundo para salvar o mundo todo. E lá no versículos 18, 17, 18 em diante, ele diz assim, o que não crê já está julgado, e o que crê não será julgado. Então não tem essa questão de julgamento mais, ele não entra em juízo, ele passa da morte para a vida, apenas para o julgamento que tem contra a recompensa, os galardões, né? A abertura do livro do galardão é diferente da nossa vida aqui na terra. Então, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. João, capítulo 6, 47 a 51, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então já foi dado. Você já comeu. Por que você quer viver igual aqueles que não tinham comido ainda do pão da vida? Isso é para nós, é para o nosso tempo. Foi a materialização.
Cristo é o responsável por manter nossa salvação para sempre. Para Jesus é a garantia. Ele morrendo na cruz, o tetelestai, foi que trouxe esse eixo da segurança da salvação. Antes ninguém podia sentir segurança da salvação. Agora ninguém pode sentir insegurança da salvação. É o contrário. Se você sente insegurança da salvação, se você não sente a segurança da salvação agora, você provoca um demérito ao sacrifício de Cristo. Você desmente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, Cristo, Ele mesmo é o responsável por manter, olha, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 10, vamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É a mão dele, irmão. Não é a nossa mão, não é a gente que decide. Não é a gente que decide, é a mão de Deus. Lembra do marionete que eu tenho dito? Ó, a mão de Jesus aqui, ó. O marionete. Você está lá embaixo, tá ok. Quem está decidindo? É Jesus. Ah, mas você está fazendo uma forcinha contrária. Você fica um marionete funcionando errado, mas continua na mão dele. Aí você diz, não, Deus está no controle. É, só que o pé está queimando. Ai, está queimando, ai, está queimando. Está sendo salvo, todavia, como pelo fogo. O marionete está aqui, não vai largar, não vai, irmão. Vai para o céu. Ai, está queimando, o pé está queimando, o pé está queimando. E chega um momento, às vezes, que ele puxa, te leva para o céu, irmão. Porque você veio aqui para viver uma aventura. Aí tem as mortes prematuras aí, por aí, toda hora. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vê essas coisas, irmãos. Às vezes eu digo, eu não queria ter visto isso. Sabe, Everaldo, às vezes eu digo, meu Deus, como eu falei, como eu avisei, como eu alertei. E Deus diz, mas continua fazendo isso. E aprende para você não cair no mesmo erro. Mas a gente vê, os líderes, a liderança vê muito mais. Quanto mais você estiver na liderança, mais você vai perceber essas coisas. Por isso que Paulo dizia que sentia dores de parto. João 6,39 diz, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Não vou ler tudo, também nem coloquei que não daria tempo, mas nesse contexto aí, inclusive, Jesus fala, eu cuidei de todos eles, nenhum deles se perdeu, exceto o da perdição, que era Judas. Né? Então tem muita gente que fala que acha que Judas foi para o inferno porque traiu Jesus. Não, Judas traiu Jesus porque era do inferno. Está nesse contexto aí. Né? Então, já nesse momento, ele se referindo aos discípulos, ele já demonstrava essa segurança, essa visão. Imagine hoje no nosso tempo. Cristo pode salvar perpetuamente. Hebreus 7, 22 a 25. Por isso mesmo Jesus se tornando fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também, então, tantos sacerdotes, ele está falando, tantos sacerdotes na lei, tantos sacerdotes que apontavam para este sacerdote, o sumo. Ele diz, por ele, salvo totalmente os que eles se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Então, essa é a garantia. E depois ele é poderoso. O poder é dele. A gente não pode segurar a salvação. Nenhum de nós pode garantir a nossa salvação. Essa garantia é de Jesus. Diga, é como você compra um carro 0 quilômetro e a concessionária te dá um certificado de garantia. Mas quem te garante o carro não é a concessionária que te vendeu, quem te garante é o fabricante. Entende? Então esse certificado de garantia é de Jesus, é do fabricante. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A segurança tem que estar em Jesus, entender que a fidelidade dele, meu irmão, ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, Paulo diz a Timóteo, ele permanece fiel. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Por isso que eu digo, irmão, para de ficar cantando
que você vai cair, que Ele está aqui para você cair, para te levantar, se o mundo te fizer cair. Meu irmão, Ele está aqui para te guardar de tropeços. Ele está aqui te orientando. Não é Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair, Ele está aqui para te orientar, para o mundo não te fazer cair. Não é tropeça aqui, cai acolá, é 7 vezes cairá o justo. 7 é um número de perfeição. 7 é um número de maturação. 7 é um número que Deus vai, são vezes que Deus permitir. Não são 7, não são 3, não são 20, não sei quantas são. 7 na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala em 7, ela não está falando de um número definido. Ela está falando de um número de perfeição de Deus. Quantas vezes cair o justo, Deus está sustentando. É diferente de você ficar caindo porque o mundo te fez cair. Que mundo vai fazer cair ninguém? Não tem que fazer cair ninguém, irmão. Sabe, porque Ele é poderoso para te guardar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. O pecado não pode afetar a salvação eterna. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, ou seja, ninguém vai retroceder para a perdição. É importante entender esse versículo. Me dá mais 3 minutinhos, vai valer a pena, irmão. Porque é importante você entender esse versículo, que você não é dos que retrocedem. A pessoa pensa assim, eu não sou dos que retrocedem, eu só tenho que avançar, não vou retroceder em nada, eu estou aqui na terra para avançar. Não, leia o versículo, irmão. Você não é dos que retrocedem para a perdição. Agora, se você bobear aqui na vida, aqui na terra, você fica andando para trás e para frente. Retrocede sim. Desculpe, retrocede e retrocede feio. Senão não tinha pessoas que já andaram aqui no nosso meio e hoje voltaram aí para as igrejas de batismo, voltaram ao vômito, como diz a palavra. Retrocede sim. Mas não para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Para quê que você é da fé? Para a conservação da alma. Conservação da alma, das suas emoções, da sua segurança em Deus, da sua segurança da salvação. Tanto da sua como daqueles que te seguirem. Então, nós não há como retroceder para a perdição. Isaías 35, 5 a 10. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão, com a língua cantará, pois água arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo, tudo promessa. A areia embraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais. Está cheio de gente pedindo a Deus, dizendo que está como terra seca. De águas em outrora viviam as chacais, crescerá a erva com canas e juncos, a união, comunhão. E ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, e o mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer por ele caminho não errará. Os remidos andarão por ele, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cântico de júbilo, alegria eterna, coroará a sua cabeça, gozo de alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, garantido, salvação garantida, irmão. Está tudo aí, promessa. A graça de Deus tem que mostrar isso. E Romanos 6,14, que se você quiser ler o Romanos 6 a 8, capítulo 6 a 8, eu sempre aconselho, é muito bom. Mas Romanos 6,14 assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estás debaixo da graça. Não estás debaixo da lei, e sim da graça. Salvação eterna, garantias eternas, privilégios eternos, que são e serão revelados aqui neste altar, a cada culto, de domingo a domingo. E quanto mais se envolverem com essa verdade, mais viverão esses benefícios da salvação eterna. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Te louvo, Senhor. Eu te exalto, eu te agradeço, eu engrandeço o teu nome. A minha suficiência vem de ti. Obrigado, Jesus, por teres falado tão forte ao meu coração nesta manhã mais uma vez. Me sinto fortalecido, Senhor. E obrigado, Deus, por cada vida que recebeu essa palavra como terra fértil e poderá frutificar a 30, 60 e a 100 por um dessa semente. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo
se manifestem não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vão viver a salvação eterna na sua intensidade. E o povo sábio da graça de Deus, diga amém, 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 graças a Deus. Graça e paz, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.